E agora nós vamos ler os versos de 18 a 29 para ver o que Jesus fez, qual foi a reação de Jesus. Ele vai proferir algumas palavras antes de ser assunto aos céus. Jesus se dirige àqueles que o buscaram e ele vai proferir palavras extremamente importantes para aqueles homens, para as pessoas que estavam ali e para a igreja do Senhor Jesus que ali estava presente. Vamos ver os versos 18 a 20. Acompanhe a leitura, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar? Grandioso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela bênção de estarmos aqui. Nós louvamos o teu nome pela liberdade que temos de poder prestar culto ao Senhor, de abrir os nossos lábios e cantar louvores ao Senhor, expressando a nossa fé, expressando a nossa alegria por estar na tua presença, Senhor. E agora, ó Deus, quando temos a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, rogamos ao Senhor que abra o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender e receber com alegria esta palavra, Senhor. Pedimos a ti, ó Deus, que possa desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Confessamos, ó Deus, a nossa pequenez, confessamos as nossas limitações, mas pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, e que nos ajude a ouvir. E a mim, Senhor, eu clamo a ti, dá-me graça, Senhor, para que possa expor com fidelidade e na unção do teu Espírito a tua palavra, de tal maneira que com toda a liberdade o teu Espírito Santo esteja trabalhando no nosso meio, aplicando a tua palavra às nossas próprias vidas, nos despertando, Senhor, e completando e fazendo aquela obra que somente tu podes fazer nas vidas das pessoas que te buscam, Senhor. Fica conosco nesta hora, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aquele encontro, irmãos, foi maravilhoso. Na verdade, o encontro com Jesus sempre é maravilhoso. Jesus sempre tem algo a dizer ou a fazer na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que o procuram, na vida daqueles que se prostram diante deles. Falamos há pouco que os dois versos que antecederam estes que nós lemos são os versos que falam que os discípulos foram ao encontro de Jesus. E é muito interessante porque Jesus os acolhe naquele momento. E o texto, repetindo o que eu disse, o texto vai mostrar para nós que aqueles ali que creram no Senhor e que foram para lá, eles se prostram e eles adoram ao Senhor. O sentido aqui é de uma reverência muito grande que é dada a um ser superior, infinitamente maior do que aquele que se prostra. O entendimento que aqueles discípulos tinham de que aquele que estava diante dos seus olhos não era simplesmente um profeta, não era simplesmente mais um pregador, não era simplesmente mais um homem ilustre, não era simplesmente mais uma autoridade constituída naqueles dias, mas ali estava o próprio Deus encarnado, ali estava o Messias, ali estava aquele que prometeu e cumpriu exatamente todas as suas palavras, ali estava o Redentor, ali estava o Salvador. E diante desse entendimento, desta compreensão, é que aqueles homens, eles adoram, que aqueles homens se prostram diante do Senhor. E agora, diante desse quadro tão lindo
posso imaginar, irmãos. E eu posso imaginar. E a palavra de Deus, ela gera em nós sentimentos. Ela gera em nós percepções. E a gente, quando lê o texto, quando os autores descrevem algum fato, a gente vislumbra, a gente imagina a cena. Jesus caminhando com seus discípulos, os discípulos encontrando a Jesus, eles extasiados com aquilo, porque afinal de contas tinham visto o Senhor pregado na cruz 3 dias antes, na sexta-feira. Souberam e viram o seu túmulo, a grande pedra colocada à entrada daquela sepultura, mas agora algo grandioso estava diante dos olhos dele. Aquele que estivera morto agora estava diante deles, vivo, belo. E eu imagino, aí sou eu imaginando, não é o texto que está dizendo, ele com um sorriso muito lindo no rosto. Você pode imaginar o Senhor Jesus assim, sorrindo para os seus discípulos, olhando para eles como se dissesse: eu não falei para vocês, eu não disse para vocês, a morte não iria me deter, a morte foi morta lá na cruz, o Senhor venceu a morte, aqui estou eu com vocês. Aqui eu estou, vocês estão extasiados, alguns estão ali cochichando, porque não acreditam no que estão vendo, mas vocês estão prostrados diante de mim. Eu tenho alguma coisa para dizer para vocês, presta atenção, eu tenho algo muito importante a dizer a vocês. É como se Jesus estivesse dizendo: eu deverei ser assunto aos céus, eu deverei voltar ao lugar de onde eu vim, mas antes de ir, eu quero dizer algumas coisas a vocês. Coisas estas são importantes. E ele vai dizer são 3 sentenças importantes proferidas por Jesus aqui. A primeira delas, o Senhor Jesus, ele faz uma importante declaração. Ele faz uma importante declaração. E eles precisariam estar atentos àquilo que Jesus estava dizendo, porque o êxito na caminhada deles, depois da morte, que Jesus fosse assunto aos céus, ia depender muito do entendimento que eles teriam, da consciência que eles teriam acerca dessa declaração. Que declaração foi essa? Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: olha essa expressão forte, toda a autoridade me foi dada no céu e aqui na terra. Não foi uma parte da autoridade. O Senhor não delegou certa autoridade a Jesus. Não, ele diz toda a autoridade. Eu tenho toda a autoridade que o Pai me deu. Toda a autoridade me foi dada, tanto nos céus como na terra. Jesus estava se apresentando aos seus discípulos, não mais como um mero sofredor, como alguém que estava ali gemendo por conta de todo o sofrimento e toda a dor que ele sentiu na cruz. Mas agora ele estava falando como um rei vitorioso, como um soberano Senhor, como aquele que tinha vencido uma grande batalha, como aquele que tinha destruído o seu maior inimigo, como aquele que tinha exposto à vergonha aquele que o atormentava. Ali estava o Senhor Jesus, de pé, diante dos seus discípulos, olhando em seus olhos e dizendo: toda a autoridade, sempre, desde o início do meu ministério, foi dada nos céus e na terra. É o Rei glorioso, soberano que ali estava. Se você observar, todo o ministério de Jesus foi pautado exatamente em cima dessa afirmação de sua autoridade. Jesus teve autoridade sobre os flagelos humanos, as enfermidades que a medicina de então não poderia tratar, não poderia curar, que não havia resposta alguma. Um leproso estava condenado a um sofrimento
e a morte. Mas Jesus manifesta toda a autoridade sobre as enfermidades e sobre os flagelos humanos. E Ele cura pessoas. Ele restitui a visão a pessoas que estavam cegas, até mesmo aqueles que nasceram cegos. Jesus curou paralíticos, aqueles que não podiam andar, mas depois do encontro com Jesus, se levantaram, saltaram, pularam de alegria. Jesus curou leprosos com parte dos seus corpos já carcomidas. Jesus vai e cura. Jesus ressuscitou, trouxe à vida pessoas que estavam já mortas, como Ele fez com Lázaro, no quarto dia. Quando naquele tempo, naquele lugar, se acreditava que até o terceiro dia havia possibilidade de um morto voltar à vida. Havia essa possibilidade. Eles acreditavam que alguma coisa poderia acontecer até o terceiro dia, somente até o terceiro. Não foi por acaso que Jesus chegou no quarto. No quarto dia, no dia da impossibilidade, no dia em que ninguém acreditava que alguma coisa nova pudesse acontecer, o corpo já estava entrando em estado de decomposição orgânica, o mau cheiro já tomava conta daquele ambiente. Mas Jesus, sem ligar para tudo isso, Ele olha para aquele local onde estava sepultado Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Provavelmente muitas pessoas que estavam ali acharam que ele era um lunático, um louco. Que isso? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, já é o quarto dia, está fedendo. Mas ele está dizendo, falando aí para uma sepultura: Lázaro, vem. Como é que Lázaro vai ouvir alguma coisa? Lázaro está morto, 4 dias morto. E para a surpresa daquela gente, Lázaro vem para fora, todo amarrado. Jesus disse: olha, tirem a pedra aí, desamarrem ele. Ele voltou à vida. Quantas pessoas não foram alcançadas por Jesus no Sermão do Monte? Quando ele se levanta diante de uma multidão, muitos foram embora, mas diz o texto, lá em Mateus capítulo 5, que muitos se sentam para ouvir, porque os discípulos do Senhor sempre vão encontrar um tempo para ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. Quem não é discípulo do Senhor, quem não ama o Senhor, está tão ocupado com as suas tarefas, com seus afazeres, que nunca tem tempo para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Não tem tempo para cultuar a Deus, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para ouvir o que o Senhor tem a falar. Mas aquela gente naquele momento para, e Jesus profere o seu sermão, começando com as bem-aventuranças, e depois tudo que ele discorre ali, lições práticas para a vida, e eles estavam se deleitando com aquela palavra, Jesus mostrando toda a sua autoridade em relação aos flagelos humanos. Jesus revela a sua autoridade com relação às forças da própria natureza. Ele no barquinho com seus discípulos, os ventos fortes fazem com que as ondas se levantem de forma violenta, batendo contra o barco, deixando em pânico homens experientes na arte da navegação e da pesca. E eles ficam apavorados, e eles se assustam e achavam até que iam morrer. Mas Jesus vai ter com eles, e com uma única palavra Jesus disse: olha, acalma-te o mar. E de forma extraordinariamente bela, aquela tempestade passou imediatamente. As ondas baixaram. E eles ficaram encantados com aquilo, porque Jesus estava mostrando a sua autoridade naquele momento. Jesus teve autoridade também com relação ao império das trevas. Quantos possessos de espíritos malignos não foram expulsos pelo Senhor? Quantas pessoas oprimidas e possuídas de espíritos, de demônios,
E o Senhor expulsa aqueles demônios, trazendo a pessoa à lucidez e a uma vida normal como os outros. Pessoas que assustavam os seus semelhantes, pessoas que viviam habitando os sepulcros, escondidas como bichos, como animais. O Senhor vai e repreende, expulsa aqueles demônios, mostrando a sua total e plena autoridade. Jesus não perdeu a sua autoridade quando ele foi à cruz. Pelo contrário, tudo aquilo estava predito. Ele cumpriu todas as determinações do Pai. Tudo estava se cumprindo. E ele não foi forçado a fazer aquilo espontaneamente, voluntariamente. Ele deu-se a si mesmo para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, mostrando a sua autoridade plena sobre as suas próprias dores. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus agora olha para aqueles discípulos e diz para eles: olha, toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada nos céus, como também aqui na terra. Durante todo esse tempo eu tive mostrando a vocês quem de fato eu sou. Todos os meus atos, todas as minhas palavras, tudo aquilo que foi realizado, isso não foi mero espetáculo, mas eu estava mostrando que quem tem a última palavra é o Senhor. Todo sofrimento humano só vai até onde Deus permite, porque a autoridade maior é a autoridade do Senhor. O inimigo não faz exatamente o que ele quer, ele só vai até onde Deus permite. Então ele está lembrando isso, é uma declaração importante. Toda autoridade me foi dada. Isso serve para nós, meu irmão, serve para nós, minhas irmãs, para nós hoje. Como é que nós vamos poder nos prostrar diante de um Deus cuja autoridade é questionada por nós? Será que Ele pode mesmo? Eu estou vivendo um grande problema, mas será que Deus pode? Será que Ele pode? Para Deus não há nada que seja o quê? Impossível. Se for preciso, Ele vai abrir o mar para você passar. Se for preciso, as muralhas vão ruir diante dos seus olhos, para que você testemunhe e veja o que Deus pode fazer na vida daqueles que o amam, porque toda autoridade pertence ao Senhor. Autoridade e poder. Tem um canto que diz isso, né? Toda autoridade e poder pertence ao Senhor. Então Jesus aqui, naquele momento, ele vai fazer uma importante declaração. Lembre disso. Lembre dessa declaração de Jesus. E ligue essa declaração às situações da tua vida. Lembra que você serve a um Deus cuja autoridade é plena, é total. Ele tem toda a autoridade. Mas as palavras de Jesus, elas não vêm apenas através de uma importante declaração. Seguindo um pouco mais adiante no texto, ele vai fazer as suas palavras tratam de uma urgente missão a ser cumprida. Por conta da autoridade que ele tem, ele vai agora apresentar uma urgente missão. Ele diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora o Senhor Jesus estava aqui, depois de ter falado da sua autoridade, e com base nessa autoridade, ele vai dizer o quê? Agora eu tenho algo para vocês. Eu tenho uma missão para vocês. Tem algo que vocês precisam fazer. Por isso que essa palavra portanto está aí. Veja que ele diz: ide, portanto. Por que portanto? Esse portanto está ligando o que ele vai dizer na frente com aquilo que ele disse atrás. Por conta da autoridade que eu tenho, é na minha autoridade é que vocês vão agora fazer discípulos de todas as nações. Não é na autoridade de vocês, não é na força de vocês, não é na sabedoria de vocês, mas é na minha autoridade. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações, sem distinção nenhuma.
Não façam distinção entre judeus e gregos, judeus e gentios. Não, a mensagem do Evangelho é para ser levada a todas as pessoas. E nós não podemos fazer distinção. Eu não vou àquele bairro é muito perigoso. Eu não vou falar de Jesus para aquele fulano ali parece que ele é meio perigoso, já esteve preso. Aquela mulher ali é perigosa. Não, aquela ali tem uma vida promíscua, então eu não vou nem falar de Jesus para ela. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui são etnias, mas não somente etnias, mas grupos sociais. A igreja precisa avançar, e a igreja precisa proclamar esse evangelho a todas as pessoas, literalmente, sem fazer distinção de absolutamente ninguém. E tem pessoas que são, aos nossos olhos, improváveis, e elas são alcançadas para a nossa vergonha. Tem pessoas que você olha e diz: eu não consigo ver aquele cidadão um dia com uma Bíblia na mão indo para a igreja adorar o Senhor, por conta da sua vida, por conta das declarações que ele faz. E de repente você tem a grata surpresa de encontrar aquela pessoa um dia com a Bíblia nas mãos, louvando a Deus e muitas vezes pregando o Evangelho em praça pública, porque a sua vida foi completamente transformada pelo Senhor, porque alguém pregou o Evangelho para ela. A missão ela envolvia, essa missão confiada por Jesus aos seus discípulos, ela envolvia 3 aspectos. O primeiro deles era a própria pregação do Evangelho, quando ele diz: fazei discípulos. Como é que se faz discípulos sem se pregar? Sem se falar de Jesus? Então a ideia é que vão e preguem, vão e falem, abram a boca, usem o que vocês puderem. Nós estamos com as mídias sociais aí sendo muito mal utilizadas por pessoas lá fora. E você ouve de tudo e vê de tudo, vê o que você nem quer ver. Então, pessoas que estão expondo as suas vísceras, as suas intimidades nas redes sociais, em busca de seguidores. E nós, como povo de Deus, o que é que nós estamos fazendo com as mídias? Por que você não usa para proclamar o nome do Senhor, para mostrar uma imagem sua, num culto a Deus? Por que você não mostra um trecho da palavra? Sabe, irmãos, eu confesso para vocês que a mente da gente é um negócio, né? A gente pensa tanta coisa e o diabo aproveita. Os irmãos sabem que todos os dias eu escrevo uma pequena meditação. Todos os dias, já faz alguns anos isso. Todos os dias. E eu tenho consciência de que é um texto muito simples, não é um texto de profundidade teológica, um texto apologético, um texto que destaca ou que vem colocar em destaque, quem sabe, o conhecimento de quem está escrevendo, que nem eu mesmo tenho. Mas é tão somente que levar uma palavra de orientação, de ânimo às pessoas. Isso tem sido feito todos os dias. Mas eu confesso para vocês que já teve dia de eu pensar em parar de fazer. Eu digo: será que isso está valendo para a vida de alguém? Será que meus irmãos na igreja estão pelo menos lendo? Ou começo a dizer: ixi, lá vem o pastor com isso aqui, passa adiante. Mas aqui e acolá eu ouço um depoimento, como aquele que eu ouvi. Cadê a Zíngara? Está ali, viu, Zíngara? Eu quero um dia que você dê um testemunho aqui sobre aquilo. Como aquele seu testemunho mexeu com o meu coração. E disse: olha, e eu que estava pensando em parar. A mãe disse: pastor, aquele me ajudou tanto no momento, que eu não sabia que momento era esse, depois que eu soube, momento difícil na vida, mas aquelas palavras me ajudaram. Quantos irmãos estão aproveitando essas pequenas mensagens para mandar nos seus grupos, para mandar adiante? Você não sabe aonde vai chegar. Você não sabe aonde vai chegar. Como um folheto, um folhetinho foi dado a um irmão muito querido, quando eu era pastor lá no Quatraque, viu, Itamar? Misael, te lembra?
Acaba forte, né? Mulher crente, com os filhos, crente, não é, Graça? Cantava louvores da igreja com as filhas e o maridão afastadão da igreja. Quando ia para a igreja, sentava, cruzava os braços. Eu disse, meu Deus, o que será que esse cidadão está pensando da vida? E um dia, indo para casa, depois de uma noite de farra com seus amigos, pega um táxi, e ele era o último a descer. E ele desceu, lá no Jardim Primavera, com a Traque. Último a descer. Já quase na madrugada. Ele paga. Não tinha Pix nesse tempo, viu? Faz tempo. Diz que nesse tempo o arco-íris ainda era branco e preto. Diz que lamparina dava choque, né? Então, é um negócio assim. Então era com dinheiro, tudo era com dinheiro. E ele deu dinheiro. O taxista não deu uma palavra, só pegou, deu troco e junto com o troco deu um folheto para ele, um folhetinho. Ele botou tudo no bolso. E foi para casa, desceu na porta de casa, entrou, ligou a televisão, sentou no sofá, começou a tirar as coisas do bolso, botou na mesinha de centro e olhou para a mesa e foi ver aquilo ali, o troco estava certinho, a caneta, não sei o que mais que estava lá dentro, e viu um papel. Que papel é esse? Foi cair na besteira de ler o folheto. Caiu na besteira, Kemuel, de ler aquele folheto. As palavras que estavam ali saltaram do papel e vieram para o seu coração. Logo depois, aquele homem estava, reverendo, lá na igreja, não mais com os braços assim, mas agora assim, ó, exaltando o Senhor, e me contou a história. Um folheto que foi dado sem uma palavra sequer, somente o folheto. Pá. É Deus que faz a obra. Como é que a gente faz discípulo se a gente não fala? Se a gente não comenta? Tem gente que passa a vida toda trabalhando com alguém, 10, 15 anos depois, menina, eu não sabia que tu era crente. Digo, nem eu sabia que tu também era. Porque falaram de tanta coisa, mas nunca falaram de Jesus uma para outra. Nunca fizeram um convite para ir à igreja. Chega no aniversário de parentes, meu Deus, o que é que eu vou dar? Eu não sei. Dê uma Bíblia, compra um livro, vai lá no livro de Pastor Hernandes com tantas mensagens boas, eu vou dar para ela ler. Alguma coisa que possa falar ao seu coração. Então a ordem de Jesus é exatamente essa: vá, aproveite o que você tem. Como você pode fazer? Faça discípulos, ore pelas pessoas, leve a mensagem do Evangelho. Faça com que as pessoas sejam impactadas com a presença de Jesus. Mas não somente isso, ele diz não só ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, mas ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo é exatamente o que vai integrar aquela pessoa, exatamente na comunidade daqueles que foram alcançados pela graça. Aquela pessoa alcançada, agora ela encontra um porto seguro. Aquela pessoa alcançada é recebida na comunidade, ela professa a sua fé, agora ela está ali fazendo parte daquela família. E ele é batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É a Trindade presente aí. E se alguém um dia disser para você, olha, eu não creio muito nesse negócio de Trindade, porque a palavra Trindade não aparece na Bíblia. E ela está certa. A palavra Trindade, de fato, não aparece na Bíblia. Mas a Trindade aparece, está aqui, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse Deus maravilhoso que se apresenta a nós assim. A nossa mente humana não tem como explicar isso. Mas é Deus, o único Deus, é o Deus triuno presente. Então, quando se batiza, o que Jesus está dizendo, olha, vocês pregam o Evangelho, façam discípulos, mas agora acolham essas pessoas na comunidade da fé. Aí eu fico pensando, nós estamos cumprindo esse papel? Eu acho que sim, podemos melhorar, podemos acolher pessoas que chegam, acolher aqueles que se entregam a Jesus, acolher aqueles que estão afastados, mas que agora encontraram um lugar para adorar a Deus. Precisamos envolver essas pessoas, trazê-las para perto, fazerem parte da família, sentirem prazer em pertencer à igreja de Jesus, nesse contexto que nós vivemos, quando cresce um número de desigrejados no mundo, de pessoas que não querem mais saber de igreja, pessoas que têm queixas, que têm mágoas, ressentimentos, alguma coisa.
E nós precisamos chegar junto e dizer, olha, vem cá, nós estamos preparados para acolhê-lo, venha para cá, não interessa o que aconteceu, mas eu quero te dizer que aqui é o melhor lugar para se estar. Ah, porque eu não quero ir para a igreja, porque na igreja eu vou para lá, está cheio de homens pecadores. Ah, é verdade, a igreja não é formada de pessoas perfeitas, não. Aqui eu estou no meio de um monte de pecador, e eu também sou. E você vai dizer para essa pessoa, você quer estar no meio, você aceitou Jesus, agora você quer estar no meio de um grupo de pessoas perfeitas, então vou fazer uma oração agora por você. Pedir a Deus que te leve agora para o céu. Tu vai morrer agora, tu vai para o céu, porque lá, somente lá, tu vai encontrar pessoas perfeitas. Talvez essa pessoa vai engatar uma ré e dizer, não é bem isso que eu queria. Nós estamos no meio de pessoas falhas, muitas vezes há atritos, mas a comunidade tem que estar preparada para ser uma comunidade de amor, acolhedora. Os que são batizados são aqueles que fazem uma aliança com o Senhor e são reconhecidos como membros desta família e são acolhidos na igreja. E todos nós fazemos parte disso. Não é o pastor, não são os presbíteros, simplesmente os diáconos, mas você é um instrumento de graça. Talvez alguém está nesta igreja aqui, não por causa do pastor, do presbítero, da música, mas porque um irmão deu um abraço nela lá fora e disse, você é bem-vinda em nome de Jesus. Então vejam que agora essa missão urgente envolve não só a pregação do Evangelho, envolve não só o acolhimento na igreja, mas ele diz mais, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Agora a igreja tem uma missão de, ao acolher todas estas pessoas, nós temos como igreja o dever de instruí-las, de ensiná-las. E aí, bem aí nós não podemos brincar. Nós temos que estar preparados para isso, para ensinar as verdades eternas, para ler a Bíblia com as pessoas e mostrá-las a ela, essas verdades que estão aqui, muitas vezes encobertas diante dos seus olhos. Mas é o projeto do discipulado que a gente faz, de orientação, de caminhar na palavra, de pregar fielmente as Escrituras, para que as pessoas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tem crescido também nesses dias o número de pessoas que estão desencantadas com determinadas comunidades cristãs, que têm cultos bonitos, muita música, muito louvor, ambiente requintado, tudo certinho, mas quando chega na hora da pregação, nada feito. E eu ouvi falar recentemente de um testemunho de alguém que foi a um culto e disse, olha, estava tudo muito bonito, muita música, grupos musicais, e a hora passando, o pastor constrangidamente disse, irmãos, olha, é o seguinte, o horário está avançado e hoje nós não teremos um tempo para a pregação, tá? Vamos ficar para o próximo domingo, nós vamos encerrar, Deus já nos abençoou e vamos para casa. Que coisa triste. Que coisa lamentável, quando num ajuntamento solene não há mais espaço para aquilo que é o mais importante naquele momento, que é a exposição da palavra, porque é por ela que nós somos alimentados, e nós precisamos ter esse compromisso. A igreja tem que ter esse compromisso com a verdade da palavra, pregar a palavra, expor a palavra, para que o povo seja alimentado, para que o povo seja confortado, para que Deus esteja trabalhando no meio do seu povo. Por isso ele diz, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, todas as coisas. É preciso ensinar. Então essa missão que é confiada aos discípulos, ou à igreja que ali estava presente, ela passava pela pregação do Evangelho, ela passava pelo acolhimento na família da fé, e ela passava pela responsabilidade de ensinar verdadeiramente aqueles que se entregaram a Jesus. Mas vamos para o final do texto, que você vai perceber de forma muito clara esse movimento aqui. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, ele faz uma importante declaração. Toda a autoridade me foi dada. Lembram? Em segundo lugar, o Senhor deixa uma urgente missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, conforme vos tenho ordenado. Mas agora, em terceiro lugar,
o Senhor vai deixar aqui uma encorajadora afirmação. Porque o Senhor já sabia que não seria nada fácil. Ser igreja, irmãos, não é fácil não. É difícil. Pertencer ao Senhor Jesus, ser um discípulo do Senhor, não é tarefa fácil. Por isso agora o Senhor Jesus vai deixar uma encorajadora afirmação, quando ele diz assim, já na parte final do verso 20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que afirmação que o Senhor faz. Eu estarei com vocês todos os dias. Não só estarei, eu já estou com vocês todos os dias e vou estar até a consumação dos séculos. Não vou me afastar de vocês. Jesus sabia o que estava dizendo. Essa mensagem, ela é de fato, essa afirmação é de fato encorajadora. Sabe por quê? Porque segundo Mateus 10:16, nós, como discípulos do Senhor, somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Você está sendo enviado como ovelha para ser triturado por lobos lá fora. Então, nós estamos expostos ao perigo. E nós olhamos lá fora e ficamos assustados com as coisas que estão acontecendo. Ficamos assombrados com os problemas que se levantam na nossa vida. Mas lembre da palavra do Senhor: eis que estou convosco. Você não está sozinho. Você é uma ovelhinha frágil no meio desse vendaval, no meio desses lobos que querem te destruir. Mas você não está sozinho. Você não está só. Eu estou com você. É palavra do Senhor. Essa palavra é encorajadora, porque o Senhor Jesus chegou a dizer lá em João 16, verso 39, dizendo aos seus discípulos: no mundo tereis o quê? Aflições. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci. Venci por quê? Porque eu tenho toda a autoridade, Jesus dizendo. Então não temam, não se apavorem, as aflições existem, os problemas existem, vocês vão passar angústias, vocês serão provados, vocês entrarão em fornalhas quentes, vocês serão colocados nas cavernas com leões, vocês encontrarão muralhas intransponíveis pela frente, problemas se levantarão. Mas tenham bom ânimo, creiam, descansem, porque eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos, jamais estarão sozinhos. Essa é uma mensagem, é uma palavra encorajadora. O apóstolo Paulo, que foi um exemplo de um improvável que veio a se converter, porque ele era um perseguidor da igreja, alguém que concordou com a morte de discípulos, alguém que estava com um documento em mãos para aprisionar cristãos em Damasco, teve a sua vida completamente transformada num encontro com o Senhor Jesus. De perseguidor ele passou a ser perseguido, e ele escreve em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, ele disse: vocês querem viver piedosamente em Cristo Jesus? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Serão parabenizados, né? Serão coroados de muitas bênçãos. Não, serão perseguidos. Serão perseguidos. Palavra do Senhor. Mas lembrem de uma coisa: nenhuma perseguição será suficiente para nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que ele escreve na sua carta aos Romanos. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que é que vai nos separar? É o problema que você está enfrentando? É a enfermidade? É o problema na vida de um filho, de uma filha? Enfim, na sociedade que você está vivendo, quando a gente vê a situação que a gente vive hoje no Brasil, o que vai nos desanimar? O que vai nos afastar? O que vai nos tirar das mãos daquele que tem toda a autoridade? E Paulo responde: nada. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Então foram estas palavras proferidas por Jesus. Como é que eu e você podemos, irmãos, comemorar, festejar a ressurreição de Cristo, se eu não compreendo em primeiro momento que esse Cristo, ele tem toda a autoridade? Se eu não entendo que eu tenho uma missão
missão urgente neste mundo, que é de propagar o Evangelho de Cristo Jesus através da minha vida e dos meios que eu tenho disponível para fazer. Faça isso, como eu disse, através da sua rede social, faça isso através do seu hall de relacionamentos que você tem. Fale de Jesus, convide pessoas para vir à igreja, acredite que a mensagem do Evangelho pode alcançá-las. Mas finalmente Jesus também deixa uma encorajadora afirmação: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos já se consumaram? Hein? O mundo já terminou? Não. Então a palavra do Senhor Jesus está valendo ainda. Ele está presente na vida do seu povo. E nós precisamos acreditar nisso, para que nós possamos ter uma caminhada exitosa, para que possamos viver neste mundo como agrada a Deus, como Deus quer, que sejamos nós individualmente e nós como igreja, que possamos ser a bênção que Deus deseja. Podemos enfrentar lutas, meu irmão. Você talvez esteja vivendo lutas, mas essas lutas não são maiores do que aquilo que Deus tem reservado para você, as bênçãos que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Deus te ama. Muitas vezes a gente não compreende o porquê, como Jó não compreendeu muito do que estava acontecendo com ele, mas ao final da história de Jó, que coisa maravilhosa, como Deus restituiu a ele tanta coisa, a saúde, a família, os bens, muitas vezes mais ainda. Creia nisso. As palavras do Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, é uma palavra onde Ele afirma a sua autoridade, é uma palavra onde Ele confia a nós uma missão, e uma palavra a nós onde Ele nos encoraja com uma palavra segura de que Ele estará conosco todos os dias. Que Deus em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, esteja contigo, com a tua família, que você se apegue a estas verdades, viva esta verdade e louve ao Senhor sempre, a despeito de qualquer situação que você esteja vivendo, porque aquele a que nós servimos é dono, possuidor de toda autoridade no céu e na terra. Que Ele nos abençoe. Amém.